Temos que também não ser excessivamente autocríticos. A Europa faz muito para a estabilidade do mundo, somos os maiores doadores da ajuda de desenvolvimento. Somos muito autocríticos, não é só Portugal, não são os portugueses que são, os europeus também têm o descoberto, também o são, dependendo do local, mas também o são, e muitas vezes sem razão. Eu lembro-me durante a presidência portuguesa, fui várias vezes ao Parlamento Europeu, representando a presidência portuguesa, e estávamos, muitas vezes falávamos dessas questões, dos conflitos internacionais, do nosso armamento, e o tom era sempre um tom autocrítico, de autoflagelação. Não há nenhuma razão. Nós temos no plano internacional, somos de facto atores importantes e somos atores generosos desse ponto de vista. E, portanto, não nos critiquemos em demasia e não nos autoflagelemos, no meu ver, desnecessariamente. E depois temos que fazer algumas coisas que são importantes e que não têm sido feitas. Temos que desenvolver relações mais profundas, mais estruturadas, mais racionais, por exemplo, com a Rússia. Nós temos que saber o que é que queremos fazer com a Rússia. E até agora, do meu ponto de vista, não temos sabido muito bem. E temos perdido oportunidades. E é bom que não percamos essas oportunidades e que façamos uma reflexão aprofundada na União Europeia, estabeleçamos uma estratégia comum e nos apresentemos uma frente unida face à Rússia e lhes dizemos os nossos objetivos são estes, os nossos princípios são estes. É nesta base que nós queremos estabelecer uma relação estável e aprofundada convosco. Temos também que dar resposta adequada aos países emergentes. Nós temos que saber lidar, do ponto de vista político, mas também económico, com países que se agigantam, como a China, como a Índia, como o Brasil. Não basta as cimeiras são muito interessantes e muito importantes, mas elas são muitas vezes apenas ocasiões formais e formatadas. É preciso sabermos exatamente quais são os riscos, mas também quais são as oportunidades e tirar daí todas as lições e todas as conclusões para que saibamos de uma forma coerente, efetivamente, fazer face a esta nova realidade, que é uma realidade que veio para ficar e que vai alterar, do ponto de vista e muito, os equilíbrios do sistema internacional. Temos que reforçar o diálogo com os nossos amigos transatlânticos, com os Estados Unidos da América. É para isso, para mim, isto é fundamental. Nós fazemos parte, nós, os americanos, os canadianos, os que estão na América do Norte, parte do mundo das democracias. Partilhamos os mesmos valores, os mesmos princípios. E é fundamental que aprofundemos e, sobretudo, que tenhamos sempre um contacto e um diálogo estreito e permanente. Não tínhamos complexos, nem tínhamos acrimónias, não vale a pena também acentuar, sublinhar excessivamente e para além daquilo que é razoável e racional ou que nos divide. Trabalhemos e aprofundemos aquilo que nos une. No mundo global, no mundo de novas potências emergentes, a aliança com os Estados Unidos, do meu ponto de vista, é absolutamente fundamental. Temos, como eu digo, também de tentar reforçar a nossa cooperação contra o terrorismo, também sempre de uma forma ou de uma perspectiva humanista. Não se pode combater o terrorismo não respeitando os direitos humanos e a legalidade internacional. Tudo isso nesse combate é absolutamente fundamental. A Europa necessita também, do meu ponto de vista, de aprofundar a sua defesa coletiva, isto é, aprofundar a chamada Europa da defesa. É hoje absolutamente claro que a parte, digamos, a vertente política, a vertente do diálogo político, da política externa, não tem qualquer efeito, ou tem um efeito muito reduzido, se não for complementado por um instrumento ou por um braço, digamos, armado, por assim dizer. Na boa asserção desta expressão, não se trata de transformar, obviamente, a União Europeia numa organização militar, não é isso que está em causa, mas é evidente que se queremos uma política efetiva, uma política externa efetiva, ela tem que ser complementada com alguma presença militar. O Tratado de Lisboa oferece boas oportunidades a esse respeito, fala de cooperações reforçadas, por exemplo, na área da defesa, fala na Agência Europeia da Defesa, enfim, tem várias aberturas e vários desenvolvimentos que são muito positivos. É importante que a Europa da defesa se desenvolva para fazer aquilo que o Tratado diz que a União Europeia deve fazer no mundo, é prevenir, gerir e resolver os conflitos sempre numa perspectiva de paz. Todos os capítulos do Tratado de Lisboa, dos tratados anteriores, não falam de Forças Armadas, não falam de Europa da Defesa, falam sempre de uma perspectiva de estabelecimento da paz. Nunca falam, em nome de valores e de princípios,
nunca faz, obviamente, e naturalmente, uma perspectiva de agressão ou de imposição de soluções pela força. Temos, portanto, que aprofundar, do meu ponto de vista, a Europa de defesa. Eu gostaria, finalmente, de vos chamar a atenção para um documento que foi aprovado pelos chefes de Estado e de Governo do último Conselho Europeu da Presidência Portuguesa e que tem muito a ver com a Europa à globalização, onde muitos destes desafios, destes problemas e da forma de responder a estes problemas são também, eu os referi aqui, são também enunciados. Infelizmente, essa declaração sobre a globalização não teve provavelmente o impacto e a divulgação que eu gostaria que tivesse tido e que eu julgo que seria interessante que devesse ter. E, portanto, se também a assistência não conhece o documento, eu recomendaria a sua leitura, porque eu julgo que é uma boa síntese em duas A4, ainda por cima feita com grande trabalho, com muito trabalho da diplomacia portuguesa, e, portanto, reflete também uma visão de Portugal nessa matéria, é duas A4, onde muitas destas questões são levantadas, muitos destes problemas são levantados e a forma, porventura, como lhes poderemos fazer face. Finalmente, eu julgo que é fundamental, falando um pouco da União Europeia, que a União Europeia se dote também dos meios orçamentais, dos meios financeiros para fazer face a todos estes problemas e todas estas dificuldades. Nós não podemos escolher uma União Europeia que seja uma União Europeia ambiciosa, que tenha mais iniciativas e mais decisões e mais ação, seja na segurança, seja na política externa, seja em questões de mercado interno, seja no investimento na ciência, na tecnologia, se efetivamente não geramos os instrumentos, e designadamente os instrumentos financeiros necessários para o efeito. O orçamento da União Europeia é verdadeiramente ridículo face aos problemas e aos desafios que nós temos, se acreditamos neste projeto, obviamente, e se entendemos que este projeto deve ir para a frente, e se entendemos que deve ser aprofundado e desenvolver, ou se acharmos que não, então 1% até se calhar é muito, e fazemos apenas 0,5%. Há por trás disto, obviamente, como eu vos disse, isto não é científico, há uma ideologia, há uma convicção, há política. E eu julgo que, francamente, com o orçamento que temos, dificilmente poderemos responder às ambições que são legítimas e que são necessárias para a construção de uma Europa mais forte, para um mundo melhor, que foi, como sabem, o lema da presidência portuguesa em 2007. Muito obrigado, espero não ter passado os 25 minutos. Muito obrigado.